Alô, 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 queridas amigas, queridos amigos, inscritos e de passagem aqui do meu canal no YouTube. Hoje, quarta-feira, mais um vídeo nessa versão segunda onda e agora na versão pós-hackeamento. Vocês que foram surpreendidos com a transmissão chinesa sobre veterinária, agradeço aqueles que me alertaram e que se preocuparam, né? Mandaram mensagens assim, digamos, solidárias para que a gente pudesse recuperar o canal. Isso já aconteceu algumas semanas atrás, mas talvez, especialmente os que estão de passagem, desavisados, não saibam do que eu estou falando. Aliás, eu adorei o vídeo que a Carol fez, meio retrospectivo. É curioso, porque eu mesmo me assistindo, me estranhei. Aliás, positivamente até, porque acho que os vídeos de hoje eu me reconheço mais do que os primeiros. Tudo me parecia estranho. Porque, na verdade, essa posição de estar falando com vocês, para vocês, mas sozinho, né? De certa maneira, fazendo uma espécie de investigação do meu próprio pensamento e discorrendo sobre os temas sugeridos sem exatamente um roteiro prévio, a prática disso me colocou de uma maneira que eu gosto mais agora, com maior fluência e talvez com maior intimidade. Então vamos lá, porque o tema de hoje tem a ver até com isso, com as duas coisas, a intimidade e o autoconhecimento ou a formação da própria imagem, assim como da própria linguagem. O tema pode ser visto como influências ou referências na formação da linguagem, na formação do gestual, da própria vestimenta, né, da indumentária. Enfim, a quem eu olhei e quando vislumbrei, admirei e de certa maneira reproduzi, em alguns momentos até mesmo copiei, porque a criação tem muito disso, né? E vou começar a listar aqui. Eu optei por fazer um caminho cronológico, né? Retrospectivo, voltando à minha infância. E é o lugar, né, nuclear aonde vivi e olhei o entorno, minha própria família, minha própria casa. O gosto, né, para ser mais simples, tanto pela música, ou como pela roupa, ou pelas palavras, pela forma de se expressar, se deu em casa. Vou citar meu pai e minha mãe. Meu pai é um homem muito particular, vistoso, na sua maneira de se vestir. Aliás, isso é algo que o assemelha a seu pai. Atrás do filho vem o pai e o avô. Essa frase diz respeito a isso. Ela é exatamente sobre isso. Sobre o encadeamento, né, e a transmissão da forma de expressão e tudo mais. Os dois, meu pai e meu avô paterno, homens que eu sempre julguei muito elegantes. E quando eu digo elegância, não tem nada a ver com essa ideia de marcas, de grife. O valor não é exatamente esse, embora muitas vezes uma coisa esteja associada à outra, mas não pela questão de custar caro, mas por ser uma expressão própria, né? A roupa sempre foi uma coisa que eu reparei e sempre, até muitas vezes mencionei, de que quando subo ao palco, estar com uma roupa errada atrapalha mais do que tocar um acorde errado. Ou acordar de manhã, quando eu acordo de manhã e daí visto uma roupa, demoro para achar a roupa, já é um indicativo de que há algo que posso dizer suspeito no meu estado de espírito. Eu menciono, inclusive, numa frase de uma música, Me Diga, eu uso um sapato da mesma maneira por influência do meu pai. O meu pai tinha um sapato muito bonito no seu armário que ele comprou em Veneza. É daqueles sapatos de furinho, eu lembro que o cadarço encerado. Só que meu pai calça um número maior do que o meu, então eu nunca pude usar. Eu cheguei a usar aquele sapato, mas ficava um pouco largo, assim. Me lembro uma vez que eu tive que ir a um casamento
Isso eu era bem jovem, 15 anos, e queria encontrar um sapato, eu falava assim, um sapato de furinhos. E andei com minha mãe pela Teodoro Sampaio inteira e não encontrei, porque é um sapato inglês, aquele Oxford, assim. Elegância tem a ver com a noção que você tem, a distinção, por exemplo, do grau de solenidade do evento que você participa. Quando minha mãe morreu, meu avô e minha avó moravam em Jaú e vieram de lá para o velório. Me lembro de esperar ele chegar e meu avô chegou num Galaxy, que era um carro assim. E ele desceu, isso era de manhã, o velório tinha sido durante a madrugada, então era aquela luz, sabe, matinal, assim, meio mística, eu me lembro bem, uma espécie de calor frio de uma manhã. E meu avô desceu usando uma gravata borboleta. E quando ele desceu e veio com um semblante absolutamente sério, assim, aquilo me deu um bem-estar. E aquilo me marcou, porque era a forma dele dizer que ele sabia da gravidade. Estar enterrando sua nora, mulher de seu filho, mãe de seus netos, assim. Então a elegância, para mim, tem a ver com isso. E essa é uma chave que, de uma maneira, né, às vezes objetiva, visual, as roupas e tudo mais, o guarda-roupa, me lembro do meu pai, tinha suas camisas empilhadas numa gaveta. Isso também me deu uma coisa que eu herdei, né, que é da questão da ordem, né? As camisas com as calças e tudo mais. Essa herança, ela está presente, faz parte da minha formação de uma maneira como influência, né, como referência, como eu disse no começo, e é algo que eu trago e foi adaptado, né, porque isso não é uma coisa estática. A minha mãe era uma mulher que, diferentemente do meu pai, reagia a todas as coisas externando sua emoção e muitas vezes de modo lacrimoso, né? Minha mãe se dizia, e eu também me refiro a mim como uma manteiga derretida. Isso sempre foi uma coisa que eu achei bela, sabe? Você conseguir, né, de forma natural, evidentemente, espontânea e portanto, legítima e sincera, não só se emocionar, se sensibilizar com as coisas de todos os graus, como conseguir externá-las, né? Todos os meus irmãos, né, os mais velhos, Carlito e Quília, que me apresentaram a música, e eu vou logo entrar nesse tema, tanto quanto Zeco e Lulu, os irmãos adjacentes que, por conta da meningite, tiveram, né, sequelas e comprometimentos. Zeco é surdo. Então, a Lulu, né, que é excepcional, hoje em dia se diz especial por conta de sua paralisia cerebral, a sua forma bruta e completamente particular de se comunicar e de reagir, né, com o seu vocabulário restrito e, no entanto, absolutamente claro, também é uma informação que eu tenho e que eu nem sei como eu processo ela tão decisiva e determinante foi na construção, na minha experiência emocional. Vamos à música. Então, meus irmãos mais velhos, Quília especialmente, Quília foi quem me apresentou os baianos, os tropicalistas, Gil e Caetano. Gil e Caetano são, do ponto de vista dos artistas, dos exemplos, né, dos criadores, os pilares, não só da minha concepção artística e musical, como estética também. Eu me lembro de assistir o show de lançamento do Araçá Azul, disco de 74 do Caetano, no teatro, no Tuca. E o Caetano, naquela época, usava um tamanco vermelho e batom. Eu fiquei absolutamente chocado com aquilo, impactado, chocado no sentido de ser uma transgressão, porque eram elementos nitidamente com grau do vestuário, né, feminino, com uma apropriação absolutamente, não diria nem masculina, mas que
rompia essa segmentação, isso pode, isso não pode, homem faz assim, sabe? Meninos vestem azul, meninas cor-de-rosa, essa estupidez, né? Que hoje em dia impera aqui nesse nosso país. Desde pequeno, eu sei que eu não vejo dessa maneira e gosto de quem confronta isso, porque isso é uma força. E essa força da defesa do pensamento próprio, da liberdade, contra a imposição, né? E que contém um grau não só de coragem, como de originalidade, de construção da sua própria personalidade, sempre foi aquilo que mais me atraiu e que mais me apontou para uma busca, para a direção que é permanente daquilo que é a minha trajetória como um indivíduo e como artista, de conjugar as coisas e ao mesmo tempo transformá-las, né? Eu não sou estático, parado naquilo que vivi em 74. Ela permanece dentro de mim e agindo de maneira completamente diferente, às vezes idêntica, mas mesmo aquilo que é idêntico sofre transformação, porque ele permanece, porque ele se adequa à nova maneira que você vê com a experiência, com o passar do tempo, aquilo que você filtra e deseja manter, se adequa a toda a mudança do seu corpo, inclusive, e aquilo que não mais. Eu me lembro, por exemplo, eu escrevi uma redação, eu era bem pequeno, em 74 tinha 11 anos, dizendo, era o tema sugerido, a redação naquela época chamava composição, como você se imagina, não sei o que lá. Eu me lembro que mais velho, né, eu falei que eu ia casar, naquela época eu era apaixonado por uma menina, Ana Luísa, né, Ana Luísa Mulaert, cineasta, que estudava comigo, e fiz uma redação dizendo que eu ia casar com ela na Bahia, usando um tamanco vermelho e uma bata branca, e eu ia morrer aos 27 anos, picado por uma cobra, porque era do Alice Cooper, né, quem eu tenho tatuado, tudo mais. Infelizmente escolheram a minha redação para no final do ano botar, né, nessas festas e tal. E os pais da Ana Luísa leram aquilo e eu morri de vergonha, porque aquilo não era para ser público, se tornar público. Aliás, eu fiz uma vez um programa da Fernanda Young, eu cheguei a ter tamancos. Fui nesse programa com tamanco vermelho por causa do Caetano. A Gal Costa também, sabe, a capa do disco Índia, onde ela aparece, né, com aquela tanga, vamos dizer assim, capa que foi censurada. Mesmo eu, sendo um homem, olhei para aquilo e de alguma maneira me vesti daquilo sem necessariamente usar aquilo. A minha própria maneira de pensar a composição, daquilo que está mais próximo, isso presente na forma como Caetano e Gil escrevem, do que é o usual, o cotidiano, o prosaico, mais descrito e apresentado de uma maneira completamente indireta, ou mesmo poética, sempre foi, é a base daquilo que eu faço até hoje. Os cabeludos, então meu irmão Carlito, que usava cabelo comprido, eu sempre olhei para os homens de cabelo comprido na minha infância como belos, como uma beleza, sabe? E o Alice Cooper, o Pablo Forlán, mencionado na música Pré-Sal, que era um lateral direito uruguaio do São Paulo, se tornou meu ídolo, porque usava cabelo comprido. Muricy. Essa, vamos chamar assim, estética, né, que era uma informação de comportamento. Lembrando que a gente estava no Brasil, né, da ditadura, que está pertíssimo disso que é hoje, essa caretice, esse negócio que quer impor, sabe? Essa mentalidade tacanha e obscurantista. 74, bicho, já estava por baixo, já era inacreditável. Então, assim, eu continuo usando calça jeans, que eu acho sempre lindo. Então eu usei, né? Tinha esse negócio mesmo do modelo americano, a música do Gil, né? Conheci uma garota que era do Barbalho, esqueci o nome dessa música agora. Depois a Carol vai pôr aqui, vocês vão ver. Mas enfim, vamos mudar, vamos avançar. Novos Baianos, faz parte da mesma coisa. Ali eu me lembro de ver o disco Acabou Chorar, o encarte,
todos aqueles cabeludos, usando camisetas apertadas que ficavam até às vezes em cima do umbigo, assim, eu usei inúmeras delas. Eu comprava, eu lembro que eu gostava de calças listradas, sabe, que eu comprava da Gladson, era uma marca que tinha aqui na João Cachoeira, que ia com minha mãe, camisas xadrez da Franita. Eu até hoje passei a voltar a usar xadrez, depois, muitos anos depois, por influência do Neil Young, já, que é muito depois, mas que permanece, que tem a ver com isso. Talvez tenha me reconectado, porque durante um período, logo quando me casei, havia algo dentro da minha cabeça que é como se eu tivesse entrado na vida adulta e eu me vejo hoje até em fotos que eu passei a me vestir de uma maneira diferente. E é engraçado, hoje às vezes eu acho, me causa até um desconforto, mas é tolice, porque na verdade era aquilo que eu era, que fui. Né? E tem a ver, por exemplo, com eu mencionei, anotei aqui, o João Gilberto, né? Porque João Gilberto, a sua música, né, que sempre também me impressionou, eu sempre menciono o disco de 73 como um disco que, dos 5 que eu levaria para uma ilha, ele era aquele homem que sóbrio, né, que muitas vezes se apresentava de paletó e gravata. Eu me lembro do primeiro show que eu fiz voz e violão, eu fui de paletó e gravata, querendo obviamente emular, né, uma coisa que até hoje acho meio tão ingênuo que parece um pouco tolo. Mas assim, esses artistas admiráveis que ficavam assim no meu imaginário, sabe, norteando me ajudando, esse permanente desafio, né, de como se apresentar, porque eu me tornei um artista, uma figura pública, né, que é uma coisa que é um dos aspectos ambivalentes meus. Eu sou um homem tímido. Eu muitas vezes é relutante para mim e conflituoso o prazer de ter que subir ao palco e o horror de ter que subir ao palco. E justamente a roupa, a apresentação, que é sempre foi para mim uma espécie de escudo, né, para essa exposição máxima de subir ao palco, né? Eu acho que eu posso juntar também um imaginário absolutamente distante, não tem nada a ver com aquilo que é a minha vida no Brasil, mas que sempre entrou num lugar maluco, de paixão. Os faroestes, que desde pequeno eu adorava assistir Conchita, filme de Bang Bang, faroeste, né? E sempre achei lindo aqueles homens, sabe, com aquelas chapéus, coletes, cintos de couro. E também há nos filmes do faroeste uma coisa que também me atraía, que era essa apresentação do bandido e do mocinho de uma forma não maniqueísta, entre um é bom e o outro é mau, onde ambos circulam, né, pelos dois lados. E isso, no cinema, filmes como esse me atraíram e que tem a ver com o que eu penso. Não é exatamente definido. Por isso que, de novo, eu não resisto, eu tenho que falar isso. Bosta desse conceito de cidadão de bem. Os piores são os que se dizem cidadão de bem. Tem um disco, sempre disse que o George Harrison era o meu Beatle favorito, e há uma compilação, parece que é a última sessão de fotos dele, o John Lennon está todo de preto e o George Harrison está todo de blue jeans, assim. A música e a forma como esses artistas se vestiam, já que eu me tornei músico, me marcou tremendamente. E daí, então vamos pular, estava falando dos Beatles, do George Harrison de blue jeans, e o Neil Young, a quem eu conheci mais tarde, muito mais tarde. E justamente conheci nos anos 90, né, me aprofundei na sua obra, discos feitos nos anos 70, no momento onde eu passei, né, a de novo me reconectar com tudo isso, o violão, né, com cordas de aço, a madeira que se combina com as minhas correias de couro, né, com as botas de couro. Nisso tudo, uma espécie de junção de relação que eu faço, que diz muito a meu respeito, né? Não posso deixar de mencionar os Titãs, né? Os Titãs foi a minha primeira experiência coletiva, né?
de viver, né, assim, junto com um bando de homens, de amigos, de características, de personalidades muito distantes, diferentes, né, e muito fortes. Em algum momento dissonantes. Eu me lembro que antes mesmo da gente gravar o primeiro disco, Marcelo e Belotto, talvez Branco e Arnaldo, e Paulo provavelmente se vestiam, sabe, daqui com roupas geométricas, assim, coloridas, e usavam maquiagem, e aquilo era fascinante, mas eu não me identificava. E viver dentro de um grupo heterogêneo, que muitas vezes eram muito diferentes de mim, mas essa própria distância era atraente e colocava para mim o desafio de saber se eu não ia para lá porque eu não me reconhecia ou se eu não ia até lá porque eu não tinha coragem. E essa dúvida, essa insegurança que me persegue até hoje, e volta e meia, né, me assola, também é uma coisa importante, porque ela me impulsiona para me cercar e me certificar e fazer com que eu me busque o que eu sou e o que eu acredito. Pois o único conforto que eu obtenho, tanto do ponto de vista do pensamento, quanto do ponto de vista da apresentação, né, formal, da forma, tem a ver com isso. Então vamos juntar agora um aspecto fundamental, o pensamento próprio, aqui em todos esses artistas, e vou partir dos próprios Titãs, que juntos, coletivamente, fomos criando e experimentando e consolidando dentro de cada um, e mesmo na intersecção na produção coletiva, o desenvolvimento, a formação, a formatação do pensamento. Uno, no caso, né, porque a gente estava agrupado, mas a produção tem que ser unívoca, né, e que só poderia se dar, por isso é um trabalho complexo, a partir do reconhecimento individual de cada um de nós, de estar ali com legitimidade. Foi um exercício incrível, maravilhoso. Mas, por outro lado, eu convivi com pensamentos muito originais, próprios, ao mesmo tempo hesitantes, né, em determinados momentos, onde eu mesmo estive nessa situação. Mas a admiração que eu tenho, e é engraçado, porque é uma admiração, muitas vezes, que me coloca num lugar até muito, quase que de submissão, né, de reconhecimento da minha... Às vezes, eu vou mencionar agora escritores ou pensadores onde eu sei que eu consigo admirar, consigo identificar, mas eu sei que eu não posso nem me aproximar, porque há dentro de mim uma forma até rudimentar, né, da construção, onde eu migrei para algo que eu domine, que é, no máximo até onde eu vou, que é na produção musical, assim. Um homem controverso, hein, nos dias de hoje, mas a quem eu sempre tive profunda admiração, Milor Fernandes. Milor Fernandes, que sempre escrevia um escritor sem estilo, um artista maiúsculo, de uma magnitude, assim, um pensador, um homem admirável. E eu, né, quando desenhava, fiz histórias em quadrinhos, sempre tive nele como o meu maior exemplo de um homem brilhante. Aqui na minha lista, sim, falta um homem importante, um artista importante, Bob Marley. Eu nunca fiz dreadlocks, né? Mas me bastavam os meus cachos, ainda remanescentes, mas eu sempre olhei com força, para a força daquilo, de sua música. Fora que o Bob Marley é um homem muito lindo, né? Eu nunca me julguei, e sei que não sou um homem com um rosto, né? Essa ideia dos traços perfeitos e tal, sempre tive dificuldade com isso. No entanto, foi muito importante ver que a força e a beleza não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a apropriação a construção da sua identidade, que é a apropriação do seu próprio corpo,
da sua própria individualidade, estruturada, seja lá no que for, na sua voz, que se dá em inúmeras, infinitas direções. E talvez para concluir, para amarrar todos esses poucos exemplos, mas faltou, agora eu vou dizer e vou falar, porque eu só falei de homens, né? Evidentemente porque eu peguei códigos, digamos, masculinos, afinal eu sou um homem, mas eu vou resumir todo o impacto da importância da mulher na minha vida, falando da Vânia. Vânia, que conheci quando eu tinha 15 anos, ela tinha 17. A sua beleza estonteante, eu diria que me colocou no meu lugar de admirador. Eu gosto dessa posição. Eu gosto da posição de espectador. Eu gosto da posição do observador, da contemplação. Eu tenho essa coisa com mulher, saca? Do fascínio, assim. E da beleza, da força. Um dia a gente estava conversando aqui, daí um assunto complexo no almoço de Páscoa, e a Vânia falou algo como, mas todos os homens nascem de uma mulher. Eu nasci de uma mulher, não apenas biologicamente, mas como na concepção do meu lugar dentro do universo, na vida. Eu sou um devoto da força, da beleza. E a Vânia, para mim, ela sintetiza tudo isso. Eu sou esse lugar da devoção, ele serve para mim na compreensão da minha própria insignificância. Isso não é demagogia. Eu acho que essa relação de compreender a força através da sua própria fraqueza é fundamental, foi fundamental. Portanto, por isso, tanto reconhecimento em coisas que puderam servir de adereços, né, para amparo para essa própria insignificância, fragilidade, medo, terror. Eu tenho um terror. Eu vivo, paradoxalmente, a minha existência é moldada no terror e no fascínio, na força. E voltando à Vânia, tudo, o seu exemplo assim ético, sabe, a sua coerência, a sua convicção, a sua maneira, digamos, discreta, a sua discrição, a elegância discreta e muitas vezes exuberante, em contraste com o quão eu sou falastrão e muitas vezes falacioso, é permanentemente um parâmetro, um anteparo, um pouso, um porto, um conforto, um estímulo e um acalento. A voz das mulheres, que veio da voz da minha mãe, a própria voz da Vânia, a Vânia não gosta da sua voz, assim como eu não gosto da minha, eu acho lindo. Das mulheres eu não precisei falar, porque nem soube, nem pude falar. A elas eu prefiro ouvir e assistir. E assim encerro esse vídeo, antes que eu comece a soluçar diante da minha irrelevância, tá? Quarta-feira que vem a gente se vê.